pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje conheceremos a empresa ferroviária FEPASA, sua história e um pouco da sua operação. Se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal e deixe o joinha. Apesar da grande contribuição das ferrovias paulistas ao desenvolvimento do estado de São Paulo até meados do século passado, a partir de 1945 elas entraram num processo de estagnação e obsoletismo pela falta de adequação técnica, operacional e física. Como forma de reverter essa situação, o governador Carvalho Pinto optou pela criação de uma empresa única, ideia que começou a tomar forma em 1961 quando o Instituto de Engenharia de São Paulo, por sua própria iniciativa, sugeriu a formação da Rede Ferroviária Paulista, RFP. Sendo apresentada em 1962 com uma mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa, propondo a unificação das ferrovias paulistas por medida de ordem econômica, pois havia 5 ferrovias diferentes e estatais no estado. Houve rejeição desta proposta, sendo reencaminhada em 1966 e novamente rejeitada pela Assembleia Legislativa. Em 29 de maio de 1967, com os decretos 48.028 e 48.029, o governador Abreu Sodré deu o primeiro passo ao transferir para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro a administração da Estrada de Ferro Araraquara, e para a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro a administração da Estrada de Ferro São Paulo e Minas. Em seguida, a exemplo do que já ocorria com a Paulista e com a Mogiana, o governador, através do Decreto-Lei de 18 de setembro de 1969, transformou as demais ferrovias de sua propriedade em sociedades anônimas. A consolidação da unificação das ferrovias ocorreu no governo de Laudo Natel, quando este, através do Decreto número 10.410, de 28 de outubro de 1971, sancionou a criação da nova empresa, oficializando a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Ao invés de ocorrer uma fusão entre todas as companhias, como preceitua a letra da lei, foi decidido em Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 10 de novembro de 1971, alterar previamente a denominação social da Companhia Paulista de Estradas de Ferro para FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., seguido de incorporação à FEPASA do acervo total da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, da Estrada de Ferro Araraquara, da Estrada de Ferro Sorocabana e da Estrada de Ferro São Paulo, Minas, onde logo em seguida as 4 companhias foram declaradas extintas. Com a fusão, a FEPASA inicia com 5.305,6 mil quilômetros de ferrovia, 532 locomotivas, 19.699 vagões de carga e 1.358 vagões de passageiros. A unificação teve por objetivo possibilitar a centralização dos estudos de programa de investimentos e coordenação dos serviços ferroviários, a centralização das importações, da contabilidade e do orçamento, a uniformidade do serviço e do material, bem como o remanejamento do material existente e melhor aproveitamento do pessoal. Quando a FEPASA foi formada, os serviços foram mantidos de acordo com o padrão estabelecido pela extinta Paulista, com 60 trens diários em ambos os sentidos e em toda a malha de bitola larga. Entretanto, a degradação do serviço e a idade do material utilizado já davam sinais de que o transporte de passageiros entraria em uma fase derradeira, pois um levantamento feito entre 1970 e 1974 apontava um decréscimo no movimento de passageiros, comparando com o transporte por ônibus rodoviário. Nesse período, poucas providências foram tomadas, onde o tráfego nos locais de maior movimento foi mantido, mas com a supressão do serviço nos ramais e em alguns trechos da linha tronco também, como o de Barretos, Colômbia. Assim, novos formatos de trens foram aplicados, como os trens regulares PM, PS e PP, Passageiro Mogiana, Passageiro Sorocabana e Passageiro Paulista. Dentre as estações que estavam em atividade, apenas as de maior movimento continuaram abertas. Serviços como os carros classe Pullman foram extintos, carros de madeira foram passados ao serviço não remunerado e uma primeira reforma na frota foi executada.
Em 1983 surge o segundo padrão de pintura utilizado pela FEPASA nos carros de passageiros, azul com duas listras brancas, um pouco diferente da primeira pintura que era inteira azul como na Paulista. Somente no governo Quércia em 1988 que deu-se início a uma nova reformulação dos trens, com a criação do trem diferenciado. Foi a forma encontrada para renovar a imagem do serviço de passageiros, propondo melhorias na operação e materiais rodantes com investimento moderado. Nesta época surge o terceiro padrão de pintura dos carros de aço carbono, cinza com 3 listras, vermelha, branca e preta. O projeto foi inaugurado em setembro de 1988 com 12 carros de aço carbono reformados, onde cada composição era formada por 6 carros, uma que fazia a linha São Paulo, Barretos e outra que fazia a linha São Paulo, Marília. Este trem era considerado parador, pois atendia todas as estações abertas nos trechos, sendo pouco mais de 30 em cada trecho. Ainda em setembro de 1988 foi apresentado o trem expresso, que atendia o trecho São Paulo-Araraquara, e para isso mais 12 carros foram selecionados e reformados, desta vez utilizando apenas carros de aço inox, recebendo eles também um novo padrão de pintura externa dos carros de aço carbono e cada composição era formada por 6 carros, da mesma forma que o trem diferenciado. Estes serviços duraram até meados dos anos 1990, mas com várias mudanças, como a implantação de novos carros às composições, alterações de horários, e até mesmo a mistura entre os carros de aço inox e carbono com diferentes tipos de pintura, quebrando a padronização das composições. No governo Covas, a partir de 1995, a nova administração traça algumas metas de investimentos, onde também estava contemplada a reforma e modernização dos trens de passageiros. A proposta era baseada no aumento da receita com diminuição do custo e reforma de todo o material e estações, com 2 frentes a serem atacadas, o passageiro de viagem e o turista. Para este último foi criada a Trentur, divisão da FEPASA em parceria com a Embratur, que ganhava a missão de fomentar o turismo ferroviário no estado de São Paulo. Os novos trens de passageiros eram os seguintes: Trens Bandeirante, para concorrer com o transporte rodoviário, equivale aos antigos trens regulares. Trens Expresso, eram as novas modelagens dos trens rápidos criados na segunda metade dos anos 80, agora com requintes até mesmo luxuosos para atrair o turista. Trem Especial, criado para atender a população carente. A FEPASA inseria-se na malha ferroviária brasileira como importante agente de escoamento da produção das novas fronteiras agrícolas do centro-oeste até a altamente industrializada região do entorno de São Paulo. Constituía-se também no elo de ligação ferroviária norte-sul do Brasil, imprescindível para a circulação e a distribuição de mercadorias a nível nacional. Além disso, seu acesso ao porto mais importante do país possibilitava a presença no mercado internacional de produtos brasileiros com alto valor agregado. O transporte de cargas representava o mais importante tráfego e fonte de receitas da FEPASA. A quantidade transportada de cada um desses produtos variou muito no decorrer dos anos. A operação de cargas da empresa estendia-se ao litoral paulista, com descida da Serra até Santos, rumando depois para Cajati, e por outro lado até os extremos do estado de São Paulo, nas divisas com Mato Grosso do Sul e Paraná, penetrando em Minas Gerais e confluindo em pontos diversos com a navegação fluvial e com a RFFSA. Na fronteira com Mato Grosso do Sul, junto ao Rio Paraná, os trilhos chegavam até Santa Fé do Sul, Panorama e Presidente Epitácio, com operações de carga e descarga diretas no porto local. Os pontos de contato da ferrovia com a RFFSA, na fronteira com Paraná, eram através das linhas em Itararé e Ourinhos, além de Pinhalzinho no ramal construído pela FEPASA para servir o tronco principal sul. De Apiaí, passando pelas regiões de Itapeva e Sorocaba, havia o transporte de calcário industrial e dolomita até as instalações da Cosipa. O transporte de clinker também seguia um fluxo único de Sorocaba a São Paulo, atendendo às indústrias Votorantim. Já Minas Gerais era o estado com o qual mais a rede ferroviária paulista se integrava. De Poços de Caldas, carregamentos de bauxita partiam diretamente para a fábrica da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, na região de Sorocaba. O trecho Ribeirão Preto-Araguari, por onde a penetração da FEPASA era mais acentuada em território mineiro, integrava a ligação ferroviária entre o sul do país e o Distrito Federal. Por esse motivo, todo o seu traçado foi remodelado e o corredor de exportação Araguari-Santos, responsável por 60% de toda a carga transportada pela ferrovia, escoava para o porto de Santos às safras do Triângulo Mineiro e Goiás. Esse trecho, após as retificações, passou a apresentar características que possibilitaram um maior atendimento a uma rica região agrícola, um dos maiores centros produtores de açúcar, álcool e cereais, absorvendo ainda quase que a totalidade em transporte da produção de rocha fosfática dos complexos instalados.
O trecho é também um elemento indispensável para o escoamento dos mais diversos produtos, quer para o Triângulo Mineiro e Goiás, como também para o Porto de Santos e Porto de Paranaguá, eixos de intenso tráfego de composições ferroviárias que transportam fertilizantes, trigo, cimento, em saco e a granel, calcário para lavoura, cal hidratada, farelo, enxofre e amônia. Além dessas conexões, a FEPASA contatava com a RFFSA em Jundiaí, que permitia aos trens que percorriam seu sistema de bitola larga acesso a São Paulo, Rio de Janeiro e ao Porto de Santos, e em Bauru, onde era viabilizado o tráfego direto em bitola métrica até Santa Cruz de la Sierra, no corredor boliviano. Em 23 de dezembro de 1997, a FEPASA foi transferida para a União como pagamento de dívidas do governo de São Paulo e do Banespa pelo então governador Mário Covas. Em 18 de fevereiro de 1998, pelo decreto número 2502 da Presidência da República, foi autorizada a incorporação da FEPASA à RFFSA, Rede Ferroviária Federal, que já estava em processo de desestatização, sendo a transferência homologada após a autorização dada pela Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 29 de maio de 1998. Com isso, o trecho correspondente à malha ferroviária da antiga FEPASA passa a se chamar Malha Paulista da RFFSA.